Pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração semana passada. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor, ela diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, entre eles, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês. Farei aparecer músculos sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de músculos, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos ao espírito e sopre dentro deles, desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua presença, Senhor, ela é real neste lugar. E a Tua presença realmente é o que faz a diferença, é o que traz transformação, é o que traz libertação, é o que traz cura, é o que traz vida. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces, Senhor, o coração de cada um de nós. Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. A Tua palavra diz, Deus, que antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, libera sobre nós aquilo que nós necessitamos. Faz nesse lugar e nas nossas vidas segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Manifesta o Teu poder sobre nós. Libera, Senhor, o Teu Espírito sobre nós. Libera uma porção nova, uma unção nova, um renovo, um avivamento sobre as nossas vidas, porque nós carecemos de Ti, Pai. Nós precisamos mais da Tua presença, nós precisamos mais do Teu agir e do Teu manifestar em nós. Pai, em nome de Jesus, que seja feita, Senhor, conforme o Teu querer. E em nome de Jesus, enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, vai liberando, Senhor, nos nossos corações aquilo que o Senhor sabe que vai trazer a verdadeira transformação. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Jesus. Amém? Podeis assentar, igreja, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é Espírito Santo, presença transformadora. Espírito Santo, presença transformadora. Queridos, aqui nós começamos a ler o texto de Ezequiel, e ele diz que o Espírito do Senhor o levou até um vale. E quando eles chegam no vale, o Espírito do Senhor indaga ao profeta se aqueles ossos eles poderiam reviver. E eu meditando nesse texto, eu percebo aqui que o Espírito Santo ele tem uma vontade, uma gana de mudar, de transformar aonde ele chega. Eles estão ali deparando com um estado de quê? De morte. Para os olhos humanos, uma situação totalmente irreversível. Mas o profeta, ele diz para o Senhor
Senhor, tu o sabes. Esse tu o sabes, ele está se referindo na grandeza, no poder do Senhor. Se o Senhor quiser, pode. Se o Senhor quiser, acontece. Se o Senhor quiser, vai transformar. Se o Senhor quiser, vai mudar. É isso que o profeta está dizendo. Aquilo que o Senhor quiser, pode acontecer. Ainda que meus olhos contemplem algo que para mim, na minha vida natural, possa ser irreversível, mas na mão do Senhor, tudo muda, tudo se transforma. Aí a minha pergunta é, a sua vida está na mão de quem? A sua vida está na mão de quem? Porque se a nossa vida está na mão do Senhor, você pode ter certeza, você pode se preparar para as mudanças, para as transformações. Não existe nada na nossa vida, se a nossa vida estiver na mão do Senhor, que permaneça da mesma forma. Mas e o tempo, pastor, é dele? A forma é dele, a vontade é dele e a glória também é dele. Ali nós temos ossos. Aí o Senhor, ele fala para Ezequiel, lança a minha palavra sobre eles. E a outra coisa que me chama a atenção, ossos não têm ouvidos, ossos não têm sentimentos, ossos não têm vida. Mas o Senhor está falando para Ezequiel, lança a minha palavra, mas não tem vida. A minha palavra gera vida, a minha palavra gera aquilo que não tem na vida da pessoa. Ei, se você não está vivendo uma vida de paz, a palavra ela gera paz na sua vida. Se você não está tendo uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, a palavra ela gera paz, alegria e abundância na sua vida. Se você não está tendo vida espiritual, a palavra ela gera vida espiritual em você. É isso que o Senhor está dizendo. Tem mortes, lança a palavra. Tem contenda, lança a palavra. Tem luta, lança a palavra. Agora olha onde que eles estão. Eles estão no vale. O lugar não faz diferença. O lugar não faz a diferença. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida não é aonde nós estamos, mas sim com quem nós estamos. E se a presença do Senhor está comigo e com você, vai acontecer. Vai acontecer. Você consegue imaginar o Senhor levando você para um lugar desse? E a palavra é categórica em dizer que o Espírito Santo pega o profeta e o leva de um lado para o outro. Olha o cenário. Quando você vai para um parque, você quer conhecer tudo, sim ou não? Porque são coisas bonitas, né? Você vai para uma floresta, para a chapada, você quer ver as cachoeiras, os rios, porque aquilo enche os olhos. Mas aqui o Espírito Santo está mostrando para ele, para o profeta, mostre coisas situações que muitas vezes nós vivemos, ou nós passamos, e parece que não tem solução. Sabe quando você se depara com uma situação na sua vida, independente da área, e você olha assim e fala, puxa vida, agora eu acho que é o fim. Aí o Senhor, ele entra em cena. E ele fala para mim e para você, se você lançar a palavra, tudo se renova. Não é o fim, é o renovo. Consegue entender isso? Mas isso eu aplico em que área da minha vida? Todas. Na minha vida conjugal, eu lanço a palavra. Na minha vida pessoal, eu lanço a palavra. Na minha vida financeira, eu lanço a palavra. A palavra, ela precisa estar em mim. Porque se ela estar em mim, tudo que eu faço, a palavra ela vai transformar, ela vai mudar. Porque a palavra que tem o poder é a palavra do Senhor que faz acontecer. Presta atenção. O Espírito Santo ele chega junto com o profeta. O Espírito Santo ele está contemplando também os ossos, sim, e faz o profeta contemplar. Mas o Espírito Santo está dizendo para ele, se você crer e lançar a palavra, tudo vai transformar
diante dos teus olhos. Você consegue entender isso? Você não vai ficar ouvindo o testemunho dos outros. Você não vai ficar ouvindo o testemunho de outras pessoas. Não, você vai ser o testemunho vivo do poder de Deus na sua vida e na sua casa. Você vai testemunhar dos grandes feitos do Senhor. Os discípulos, eles foram chamados, sim ou não? Andaram com Jesus, eles foram preparados, capacitados, eles começaram a acreditar, a confiança dos discípulos estava no Senhor, eles entendiam que a força estava no Senhor. Depois eles são apresentados para quem? O Espírito Santo. E preste atenção, eles são discípulos até Atos 2. Em Atos 2 o Espírito Santo desce, e quando o Espírito Santo desce tudo transforma, sim ou não? Eles passam a ser testemunhas do Senhor. O homem é simplesmente uma criatura, mas aí eles conhecem o Espírito Santo. O Espírito Santo entra neles, deixa de ser criatura e passam a ser o quê? Filhos de Deus. Além que antes eram somente corpos, encontram o Espírito Santo entra neles e eles se tornam templos. Esse corpo estava fadado à morte eterna. Recebe o Espírito Santo, a vida eterna. O Espírito Santo é a presença transformadora. Se ele não estiver aqui, esquece. Se ele não estiver aqui, esquece. Esquece. Amém? Agora, olha só. Diga a esses ossos. Eu falei, mas o osso não tem ouvido. Marcos 4, a pastora Sônia pregou aqui domingo. Jesus, ele lança a palavra sobre o vento. Eu nunca vi vento com ouvido, mas o vento obedeceu. Aí o Senhor, ele lança a palavra sobre o mar. O mar também eu sei que não tem ouvido, mas o mar obedeceu. E agora nós estamos prestes a ver ossos obedecerem. Aí eu e você, nós temos 2 ouvidos. A pergunta é, escutado nós temos, mas nós temos obedecido? Porque quem obedece vê o milagre. Quem obedece vê a transformação. Quem obedece vê mudança. Quem obedece vê a glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, que sou eu e você. O Senhor, ele quer transformar. O Senhor, ele quer mudar. E eu vou te falar, nós queremos mudança, sim ou não? E nós vamos receber mudança, em nome de Jesus. A palavra, ela fala que colocarei sobre vocês tendões. Tendões arremete a quê? A sustentação, a estabilidade. O Senhor está dizendo, eu vou lançar a palavra sobre vocês, e de vocês vai ser criados os tendões. E a palavra do Senhor, ela diz, lá em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. A palavra, quando é lançada sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela vai trazer o sustento, ela vai trazer a estabilidade. Mas a palavra, ela não para por aí. Aí o Senhor diz, filho do homem, profetiza e diz, assim diz o soberano, farei crescer em vocês músculos. Músculos se refere à força. A palavra do Senhor diz em Salmo 28:7, o Senhor é a minha força. O Senhor é meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Salmo 73:26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus
é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Pedro afundou diante de Jesus, sim ou não? E quem que sustentou Pedro? Jesus. Ei, quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos mantém de pé é o Senhor. Quem nos chamou é o Senhor. Eu estava fazendo um estudo anteontem sobre a questão dos escolhidos. E nós somos, por isso que nós estamos aqui. Mas eu estava vendo que nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Eu nasci porque Deus me escolheu. Mas na verdade é assim, ó. Deus, ele primeiro me escolheu. E depois eu nasci. Porque o Senhor me escolheu antes. O Senhor te escolheu antes. Antes de você nascer, Deus já tinha preparado para nós, para mim e para você. O propósito dele é maior. Pensa nisso. A luta ela pode vir. As pelejas elas podem vir, as dificuldades também. Mas o Senhor, ele nunca jamais vai desistir de mim e de você. Porque o propósito é dele. Mas quem recebe a bênção sou eu e você. Mas a glória é dele. Mas quem vive o milagre é eu e você. Mas o milagre é ele que faz. Então, creia nisso. Nós somos um projeto de Deus. Nós somos planos de Deus. Os planos do Senhor, eles não se frustram. Eles se realizam. Aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele é fiel para concluir. E ele vai concluir. Não importa o que está faltando ainda em mim. E vou falar para você. Esse dia eu estava falando no curso de casais. Deus já mudou muita coisa em mim. Mas muita mesmo. Então falta pouco, pastor? Não, ainda falta muito. Porque quando eu cheguei, misericórdia. O negócio estava feio. Feio. Mas glória a Deus, né? Porque a palavra, ela diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. E o nome dele vai ser glorificado. Agora, olha isso. Filho do homem, profetiza a esses ossos e diz a esses ossos: estenderei sobre você pele. A pele, ela fala de quê? Primeiro, proteção. A pele é o que protege o nosso corpo. Mas a pele, ela fala sobre sensibilidade. Aleluia. Salmo 121, 7 e 8 diz: o Senhor o protegerá de todo mal. Ei, é de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor é quem nos protege e precisamos estar sensíveis à sua voz. Isaías 30, 21 diz: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Quem que já ouviu essa palavra, essa voz aqui assim, ó? Esses dias me perguntaram no curso de casais. Nós estávamos, sábado passado, fluindo no Espírito. Fluindo juntos no Espírito. E falou assim: pastor, quando que a gente sabe que é o Senhor que está falando? Eu falei assim: a voz é diferente. A voz, ela traz uma paz. E você sabe que é Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela fala que quando Deus, ele fala conosco, não gera dúvida nenhuma. E Justino até testemunhou que o Espírito Santo fala com ele na mente. Eu falei assim: olha, eu ouço a voz desde o dia que eu converti. O Espírito Santo fala comigo. E assim não dá medo, é algo tão gostoso. Que isso não tem como você mensurar, é só você vivendo isso. Eu falei: faz um desafio. Tem um pastor que uma vez ele contou um testemunho, que ele ficava ouvindo assim: porque o Espírito Santo fala, porque o Espírito Santo diz, porque o Espírito Santo tal, e ele não ouvia o Espírito Santo.
Aí ele entrou no quarto, colocou 2 cadeiras. Ele falou, bom, Espírito Santo, se o senhor fala amém, então o senhor senta nessa cadeira e eu sento nessa. E nós vamos conversar, nós 2 aqui. E ele falava e não ouvia nada. Aí um dia ele entrou no quarto e falou assim, hoje eu não vou falar. Porque na verdade o que eu tinha que falar eu já falei. O que eu estou precisando agora é ouvir. O Espírito Santo começou a falar com ele. Muitas vezes nós não ouvimos o Espírito Santo, sabe por quê? Porque nós não paramos para ouvir. O pastor Domingos esse dia falou aqui, que muitas vezes você vai orar, foge das palavras, fica quieto. Só fala para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, deixa Deus ministrar na sua vida. E Deus, Ele ministra. A Bíblia, ela fala que o Espírito Santo ele é mais real do que eu e você. Mais real. Agora olha o que Isaías está dizendo. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo ele direciona sim. Quantas vezes eu no plantão, sozinho, lendo a Bíblia, eu falava, agora eu vou levantar e vou tomar água. E para mim ir tomar água, eu tinha que passar na porta do banheiro masculino. E o Espírito Santo falava assim, entra no banheiro e ora. Eu falei, eu só vou tomar uma água. Eu ficava assim. Não, mas entre e ora, vou tomar uma água. Entre e ora, eu entrava e ia orar. Uma vez aconteceu de eu ajoelhar, e eu falei assim, Senhor, mas eu vou orar, por quê? Para quê? Qual que é o direcionamento? E o Senhor começou a trazer pessoas da igreja na minha mente. E eu comecei a interceder por aquelas pessoas, e eu comecei a chorar. Foi algo assim, totalmente diferente, porque geralmente a gente ajoelha e pede primeiro, e depois a gente vai interceder, e não, e essa oração ela foi só de intercessão. Mas isso aí é algo assim que é muito especial para quem está ouvindo, para quem está tendo esse relacionamento. E sabe para quem que é esse relacionamento? Para mim e para você. É para mim e para você. Porque muitas vezes nós estamos querendo ouvir o Espírito Santo, só que a gente não para. Sabe como você vai dialogar com a esposa? Eu vou falar que minha esposa não está aqui. E tem dia que a esposa não deixa você falar, irmão. Não, fala sério. Depois nós vamos fazer um aconselhamento. Dispara o alarme. Não para e você não tem o controle. E calma. Mas aí eu aprendi. Quando começa, eu falo assim, ai, Senhor, dai-me. Aí ela fala assim, dai-me o quê? Me dai-me paz, força, irmão. Mansidão. Aí cessa toda a contenda. Por quê? Porque você invocou o nome daquele que tem todo o poder. E as coisas fluem. Amém? Aí o Espírito Santo ele continua dizendo, vai ter tendão, vai ter músculo, vai ter pele. Isso é só um corpo. Precisa de quê? Do fôlego de vida. E o Espírito Santo fala para o homem de Deus, profetiza. Porque eu vou colocar um espírito de vida sobre eles. Mas aí é o fôlego de vida, não é o Espírito Santo. Tanto que nós lemos. O fôlego de vida entra naqueles corpos. E ali eles se tornam um grande exército, ponto. Ponto. Ali tem várias pessoas com vida física, corpo restaurado, um grande exército, mas pode ser qualquer exército. Esse exército que está dizendo aqui pode ser qualquer um exército. Porque aqui nós estamos falando de pessoas naturais. Agora preste atenção. As pessoas, nós fomos criados para quê? Salmo 150, versículo 6 responde que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós fomos criados para adorar, para louvar e para exaltar o Senhor dos Senhores. Mas o propósito aqui do Espírito Santo não é somente isso. Não é somente trazer a restauração para o povo, para a casa de Israel, porque esse povo, esses ossos, representa a casa de Israel. Representa o povo de Deus. Aí o Espírito Santo diz para o profeta, esse aqui é o povo de Deus.
aonde a esperança foi perdida, aonde a frieza entrou e a morte tomou conta. Como que está a sua vida hoje? Você anda esperançoso, crendo no agir, no manifestar do Senhor? Você crê que a boa mão do Senhor está sobre você e que a porta que você almeja ela vai abrir, o milagre que você precisa vai chegar, a vitória que você tanto quer vai ser entregue? Porque é isso que o Senhor quer, que a gente não perca a esperança, que os nossos olhos estejam nele e não no vale, e não nos ossos, não no problema, não na situação, mas naquele que pode mudar tudo, inclusive as situações. Hoje Jéssica colocou no banner da IBN Renovo. O avivamento não termina hoje, mas ele continua na sua vida, até Jesus voltar. E essa tem que ser a realidade da nossa igreja. A pastora Sônia não falou domingo aqui, que a IBN Renova tem que ser sapatinho de fogo, e tem que ser mesmo. A expressão sapatinho de fogo parece algo assim, num tom de brincadeira, mas não é. É a pessoa cheia do Espírito Santo mesmo. É a pessoa que é batizada. É a pessoa que é renovada. É a pessoa que testemunha dos grandes feitos do Senhor e que vive as promessas do Senhor. Queridos, as lutas, as batalhas, elas não anulam as promessas. Não anula. Pelo contrário. Todas as batalhas que nós passamos, porque a gente não fica nela, nós saímos ou não saímos mais fortes? Começa a pensar em quantos vales que você se deparou durante toda a sua trajetória como cristão. Em qual dele que você ficou? Quantos desertos você passou? Quantas lutas você enfrentou e que você achou que ia parar você? Que ia acabar com você? Mas você está aqui. Porque o Senhor, Ele tem nos sustentado. Não é pela nossa força, porque fraco nós tivemos várias vezes, sim ou não? Mas o poder dele se aperfeiçoou em nós. E Ele tem nos sustentado. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos mantido de pé. A palavra de Deus diz que se formou um grande exército. A palavra, novamente, ela diz que esse exército, ele tinha vida física, mas não tinha vida espiritual. Agora deixa eu falar para vocês, o Senhor restaura aquelas vidas. Mas Ele não vai restaurar de forma incompleta. Sabe quando você entrega a vida para Jesus? Aí você ora, seu marido converte. Aí você ora, seus filhos convertem. Aí você ora, sua mãe converte. Aí você está orando e seu pai não converteu ainda. Aí você fala assim, Senhor, por quê? Ele fala, espera. O que eu faço não é incompleto. Vai ver. Tem uns que são mais queixo duro. Tem uns que eles são mais teimosos. Mas quando o Senhor coloca um anzol no queixo, Ele traz lá onde Ele quer. E é assim que acontece. Uma vez eu contei aqui, minha mãe orou para minha conversão 15 anos. Isso não quer dizer que você tem que orar pelo seu pai 15 anos, ou pelo seu marido, ou pelo um parente seu. Não é isso. É porque eu era queixo duro também, né? Mas Deus foi 2 anzol logo, e já trouxe, já não arrasta. Mas glória a Deus. Aí o Senhor, Ele diz: colocarei sobre ele o meu espírito. Não são mais ossos. A Bíblia fala que agora são um exército, e grande. Presta atenção. Esse grande exército, ele está na onde? No vale. Perceba que o que estava no vale está sofrendo uma transformação. Mas o lugar, ele continua o mesmo. Mas por um tempo. Até o Senhor soprar o seu espírito sobre eles. Aí a Bíblia fala que o Senhor, ele sopra.
E o Espírito Santo, ele toma conta de todas aquelas vidas. O exército está lá. Mas agora não é mais um exército natural. Agora a Bíblia fala que se formou um grande exército do Senhor. Ei, no exército de Deus, não se analisa a estatura física, se é baixo, se é médio ou se é alto. No exército de Deus não se analisa a massa corpórea, se é másculo ou se não é. O exército de Deus não se analisa pela sua fisionomia, se você é bonito ou não muito abençoado com beleza, porque o pastor fala que não existe gente feia. Eu creio que não existe mesmo não, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, mas as pessoas que fazem parte do exército do Senhor são as pessoas que têm palavra, são pessoas que têm oração, são pessoas que têm consagração, são pessoas que têm a separação do mundo, são as pessoas que têm mais do que isso, têm a presença do Espírito Santo do Senhor. Esses fazem parte do exército do Senhor. Por quê? Porque são eles que vão pelejar, é eles que receberam o poder a pisar serpentes e escorpiões, é eles que receberam o poder de colocar a mão sobre os enfermos, e no poder do Deus deles, do Deus nossos, eles vão ser curados, eles vão ser libertos. Esses são o exército do Senhor. Eles pelejarão contra as potestades, contra as trevas, e terão vitória, porque o Senhor Jesus já decretou a vitória. Esses são os que fazem parte do exército do Senhor. Mas não para por aqui. Aí o Espírito diz para o profeta: hoje eu abro a porta das sepulturas e eu vou transformar o ambiente. Presta atenção. O grande exército de Deus não vive no vale. Depois que Deus ele muda o nosso interior, tudo ao nosso redor, ele se transforma. Sim ou não? Agora nós estamos com o exército do Senhor diante de quê? De um quartel celestial. E agora o Senhor está dizendo: eu vou mudar as tumbas. Porque aqueles que estavam mortos, agora tem vida. Então não precisa de tumba. Quem tem vida não precisa de tumba. Quem tem o Espírito Santo não precisa de tumba. Quem tem o Espírito Santo precisa de quê? De céu. Morada no céu. E a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele disse: eu estou indo para o meu Pai. E lá existem muitas moradas. E é para lá, eu e você vamos. Nós vamos morar lá no céu. Deus ele está mudando aquilo que para nós seria a morte, que seria o fim, para um recomeço grandioso, para a glória do nome dele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a realidade da tua vida, mas creia que o Deus que trouxe essa palavra, ele está aqui, e ele quer trazer a transformação sobre você, e através de você. Muitas vezes o que você está vivendo realmente parece ser o fim. Porque a sepultura para muitos é o fim. Mas Paulo disse que o morrer para mim é lucro. Sabe quem que fala uma coisa dessa? Só quem conhece o Deus da palavra. Somente aquele que tem a palavra. Porque aquele que tem a palavra, ele chega num ponto final aos olhos dele. Se é muralha, tem que sair. Se é o mar, tem que abrir. Então não é o fim. Deus ele vai mudar, ele vai transformar. Eu não sei a sua necessidade. Eu só sei que Deus ele quer fazer. E se você crer, ele vai fazer. O Senhor estar aqui quer trazer a transformação na sua vida. O que precisa ser mudado? Não sei, mas em nome de Jesus vai ser. Amém? Vamos nos colocar de pé.